todos, obrigado pela presença. E eu estou dizendo que as coisas que vocês falaram agora, na mesa, se conectam de vários modos com algumas coisas que eu vou mencionar aqui. A referência ao Calvino, tanto no Clube de Espaços quanto na cidade de Palmara. Primeiro, no caso do clássico do Calvino, é o Odisseia de Homero, e talvez explicar um pouquinho sobre esse assunto, algo inusitado, num mapa da direita falar sobre o Homero, mas enfim, talvez não choque ou causa de isso. Enfim, a menção cibernética, nossa, parece que várias coisas estão de algum modo praticamente pensadas por próprio Homero. Mas, sem mais delongas, eu começo a minha fala, espero não cansá-los muito pela extensão, vamos ver. Enfim, se alguém quiser fazer alguma interrupção no meio, também pode perguntar, não tem nenhum problema, eu explico melhor, porque às vezes... E falo mais alto também se eu estiver falando muito baixo, daí não entendo o que eu estou falando, tá ótimo. Beleza. Bem, eu gostaria de começar explicando o título da minha fala, Antroponomia, uma genealogia do nomos. Esse título talvez solene demais, uma genealogia solene e impossível de dar conta numa breve fala de alguns minutos. Eu vou, na verdade, tratar aqui apenas de alguns fragmentos dessa genealogia. Talvez fosse melhor o título Fragmentos, uma genealogia do nomos. Mas ficaria muito extenso, provavelmente não caberia no cartaz da programação. Ou caberia, se for comparar coisa com o título oceânico do Tiago também, enfim. Pois bem, trata-se de alguns fragmentos dessa genealogia, ou de uma genealogia que supostamente existiria ou que efetivamente possa um dia vir a existir, vir a ser. Portanto, são fragmentos, poucos, e são parciais, seletivos. A palavra nomos nos faz pensar quase que automaticamente na obra de Carl Schmitt, O Nomos da Terra. Vocês devem ter visto, ela deve ter mostrado, a professora deve ter mostrado para vocês também, o livro. O Nomos da Terra, ou mesmo no segundo capítulo, nos faz pensar, no segundo capítulo, do livro Homo Sapiens, ou Homo Sapiens, de George Agamben. No segundo capítulo tem como título justamente a expressão Nomos Basileus. Nomos é uma palavra grega arcaica, geralmente traduzida como lei, costume ou mesmo convenção. É famoso o debate na Grécia do V século a.C., debate promovido sobretudo pelos sofistas, a respeito da oposição entre physis e nomos, natureza e convenção humana. Mas essas traduções, todas elas, são simplistas e cobrem uma série de problemas decisivos inerentes à multiplicidade e variação de sentidos desses termos, ou conceitos, enfim. Portanto, a pergunta pelo sentido da palavra nomos pertence ela mesma à história de sua transmissão. Transmissão da palavra, transmissão do seu sentido e transmissão da pergunta pelo seu sentido. A genealogia desse sentido, ou melhor, dos sentidos do nomos, não precisa começar, afinal, por um começo longínquo na história. De preferência, o inverso parece ser mais interessante e possivelmente mais proveitoso. O inverso quer dizer começarmos pelo que nos é mais próximo, ou mais familiar, talvez. Mas o inverso não quer dizer uma cronologia invertida. Portanto, começamos pelo próprio Carl Schmitt. Até porque Schmitt pretendeu, e traz, de fato, uma pretensão, pretendeu determinar o sentido originário do nomos. No livro Nomos da Terra, de 1950, considerado sua obra-prima, Schmitt diz que essa palavra, nomos, é a mais idônea para se tomar consciência do processo fundamental, o evento fundamental, que unifica ordenação e localização. Ele definirá logo no início do livro o direito como a unidade de ordenação e localização. Portanto, nomos é o termo mais idôneo, um Schmitt, para se tomar consciência do acontecimento que funda o direito. Nós podemos imaginar a fórmula aqui, direito igual a ordenamento mais localização, ou podemos também falar em colocação. Né? Colocação aqui do espaço, eu já falo sobre isso. Mas ordenamento, ele usa dois termos que em alemão são muito próximos, sonoramente. Ordnung, ordenação, ordenamento, e Ordnung, localização. Às vezes também orientação.
demarcação e localização. Os cercamentos em geral, cercas, cercados, muros, mas também grades, paredes e portas, casas e outras edificações físicas, todas essas marcas e sinais demarcatórios tornam, diz ele, evidentes as ordenações e localizações da convivência humana. Então, família, clã, tribo, estamento, são as palavras dele. Tipos de propriedade e de vizinhança, bem como formas de poder e de dominação, tornam-se publicamente visíveis. A visibilidade da coexistência entre os seres humanos se dá nesses cercamentos, nessas demarcações no espaço, nessas localizações no espaço e do espaço. O espaço, portanto, se localiza ao ser ordenado e se ordena ao ser localizado. É nessa unidade de ordenação e localização que o direito acontece. Com isso você já pode perceber que essa concepção do direito vai muito além do monismo legal e da estatalidade moderna. Algumas páginas mais à frente, Schmitt apresenta o que entende por nomos. Nomos é, dizer, a palavra grega para a primeira medição, fundadora de todos os demais critérios de medida, para a primeira tomada de terra, enquanto primeira divisão e partição do espaço, para a divisão e distribuição originárias. Há vários elementos importantes nessa passagem. O destaque do plano, a terra, o espaço. Schmitt basicamente vincula nomos e espaço, e de maneira fundamental. Lembrem que direito é unidade de ordenação, mas localização no espaço. Mas essa ordenação que localiza o espaço é já sempre uma medição. É a partir dessa primeira medição que derivam todas as demais medidas, todos os demais parâmetros, todos os demais critérios de normatividade. Norma, no seu sentido literal, significa espaço. Então nós podemos pensar nesse sentido em normatividade. Essa primeira medição também é uma tomada de terra, uma apropriação da terra. De Schmitt. Os grandes atos originários do direito são localizações vinculadas à terra. Trata-se de tomadas de terra, de fundações de cidades e de estabelecimentos de colônias, e continua. No começo da história de todo o povo tornado sedentário, de toda a comunidade, de todo o império, está, portanto, de uma forma ou de outra, o evento constitutivo de uma tomada de terra. Isso vale também para todo o começo de uma época histórica. Essa medição, portanto, que é uma tomada, é igualmente uma divisão que parte o espaço e o distribui, que parte e reparte o espaço, que o organiza e o ordena. Portanto, medida, ordenação e forma, essas três palavras, do próprio Schmitt, nessa ordem, significam um espaço medido e ordenado que ganha forma e unidade concreta. Após o nomos da terra, Schmitt inserirá um elemento que não aparecia ou não aparecia claramente nesse livro de 1950. Na verdade, em O Nomos da Terra, esse elemento aparece ligeiramente numa única frase. É a seguinte: nomos advém de neme, palavra que significa tanto dividir quanto pastorear, que é a palavra no verbo grego. Em textos subsequentes, Schmitt apresenta o nome segundo uma estrutura tripartida: tomar, dividir, pastorear. O nome seria composto por esses três atos, ou processos, ou modos originários, como ele chama. Ele utiliza tanto o termo ato, quanto processo, quanto modo. Embora Schmitt os qualifique todos os três atos como originários, ele dá primazia ao ato de tomar, apropriar-se, em comparação com os outros dois, dividir e pastorear. Ele, inclusive, sustenta que o termo em alemão para tomar, nehmen, teria ligação linguística etimológica com o verbo grego nemen. São parecidos, fonologicamente e morfologicamente. Mas já há tempos, ao menos desde a década de 60, os linguistas e filólogos descartaram essa ligação entre o verbo grego e essa palavra em alemão que nós podemos traduzir como pegar, apanhar, apropriar. Seja como for, para Schmitt, é o processo de tomada da terra que inaugura e possibilita todos os demais processos. É o ato de conquista primeira, de apropriação e ocupação originárias da terra pelo homem. O segundo ato é a divisão da terra e na terra, é o partir, dividir. Trata-se normalmente de partição e distribuição do solo e do terreno.
do cindir a terra em partes, separando o dentro e o fora, o interno e o externo, o nosso e o deles, o amigo e o inimigo. Dividir e distribuir. Por que essas duas palavras são importantes e elas devem ser tidas como o mesmo processo e devo marcá-las aqui? E lembrem que dividir e distribuir são importantes. Em alemão, dividir se diz teilen e distribuir se diz verteilen. São muito parecidos, são ligadas. Uma é derivada da outra. Assim, essa divisão é também o distribuir pesando bem. Sopesando aquilo que se divide. Lembrem que medir está no cerne dessa divisão. É, em suma, a partilha e a participação na terra. E o terceiro e último ato, ou modo originário do nomos, é o pastorear. Só que Schmitt não vai tratar esse terceiro modo do nomos propriamente como pastorear. Ele tratará esse modo segundo os aspectos da produção, da utilização e do consumo que a atividade pastoril comportaria. Na verdade, ele acaba por encobrir a noção de pastorear ao sobrepor-lhe as noções de produção e utilização, restringindo-se a uma interpretação quase que exclusivamente econômica, produtiva, no sentido econômico mesmo. Mas por que Schmitt, então, colocou esse termo pastorear ou pastoreio na sua definição de nomos? Porque o verbo grego arcaico nemen, que mencionei antes, significa, além de dividir e distribuir, também pastorear. Na verdade, significa a divisão, distribuição, num contexto pastoral. Mas vamos com calma. Sobretudo, Schmitt quer mostrar que o nomos, substantivo derivado desse verbo nemen, assim como logos é derivado de legin, logos fala, legin falar, linguagem. Schmitt quer mostrar que o nomos, derivado desse substantivo, retroage, derivado desse verbo, é um evento originário fundante, na tradição ocidental. É um evento fundante e constituinte na tradição ocidental e da tradição ocidental. Até onde retroage esse originário do nomos schmittiano? Retroage até Homero, precisamente até o terceiro verso da Odisseia. No livro Nomos da Terra, lançando mão de alguns estudos filológicos e especialistas, Schmitt argumentará que no final do terceiro verso da Odisseia aparece o termo nomos. Veja, os 4 versos inaugurais da obra homérica anunciam que será contada a história das peripécias de Odisseu durante sua viagem de retorno à ilha, após a destruição de Troia. E por conta dessas peripécias, Odisseu, e aí vem o terceiro verso, conforme a produção de Schmitt, Odisseu de muitos homens, viu cidades e aprendeu nomos. Aprendeu, segundo a tradução de Schmitt, Sitte, costume. Schmitt adere, porém, a uma minoria de helenistas e filólogos que defendem que esse trecho final do terceiro verso conteria originalmente a palavra nomos. A maioria dos estudiosos, já no tempo de Schmitt, e ele mesmo reconhece isso no livro, não concorda com isso, pois o correto é ler no final do verso a palavra nous, não nomos. Nous, sem o ômico, sem o mi, sem o n, enfim, você pode traduzir como mente, espírito, enfim, se lê a palavra nous e não nomos. Mas a gente pode ter uma ideia, então, do quão importante era para Schmitt fundar o caráter originário do nomos, o que em grande medida quer dizer fundamentar sua origem linguística em Homero. E como isso exerceu uma influência marcante durante toda a sua vida, daí para frente, 1950 para frente, até sua morte 35 anos depois, em 1985. Schmitt nasceu em 1888 e morreu em 1985. Viveu 97 anos. Viu o século inteiro. Enfim. Por que ele pode ter uma ideia de quão importante é para o Schmitt fundar o caráter originário do nomos? Veja só, a lápide dele no cemitério da sua cidade natal, Plettenberg, na Alemanha, a lápide dele é um bloco irregular de pedra, traz justamente como inscrição as 3 palavras finais do terceiro verso da Odisseia, segundo a sua interpretação. Reviu costume, reviu nomos, aprendeu nomos, cai no mon ego. Então veja, segundo a maioria dos estudiosos atualmente, o termo nomos não se encontra em Homero. Apenas em Hesíodo,
vem logo depois de Homero, ou melhor, a partir de Hesíodo em diante. Mas algumas observações são aqui necessárias. Se em Homero não aparece nomos, aparecem vários outros termos significativos. Nomos, de forma oxítono, segundo ômetro, que significa o pasto. Pasto. Aparece também em Homero nomeus, que significa pastor, ou aquele que distribui. Aparece eunomia, que quer dizer boa distribuição, adequada partilha. Só muito século depois vai significar boa legislação. E propriamente aparece o verbo nemen, que significa distribuir, dividir. Especialmente, dividir o quê? Especialmente carne, especialmente o alimento. É a crítica que Thanos Zacalodes, num livro recente de 2019, O Nascimento do Nomos, faz a crítica que ele faz a Schmidt, e do contexto originário do verbo nemen, e a raiz, então, raiz nem, ele, tracinho, da qual deriva nomos, o contexto é o dos banquetes e ritos, dos sacrifícios nos quais há a divisão e distribuição do alimento, das partes novas do animal, etc. E não, portanto, em um contexto ligado originariamente à tomada e à terra, ao espaço, como quer Schmidt. Nomos da terra, o nomos, a expressão dele, num subcapítulo do Nomos da Terra. O Nomos como evento fundamental que divide o espaço. Voltaremos a isso ainda. Pois bem, além de Homero, Schmidt se vale também de outro poeta grego, Píndaro. Mais ou menos, ele escreve mais ou menos do início do século, sua obra é do início do século V a.C. É dele a célebre frase: torna-te quem tu és, que Nietzsche irá consagrar para o subtítulo de Etio. Pois bem, no fragmento de Píndaro, fragmento 169, transmitido sobretudo por Heródoto e Platão, é feita a menção ao nomos basileus, ao nomos como rei ou senhor. O fragmento trata do roubo do rebanho de Gerião pelo herói Hércules na versão latina, considerado, segundo Schmidt, o mítico fundador da ordem. O fragmento diz o seguinte: o nomos, rei de todos, mortais e imortais, conduz com mão potentíssima, justificando o mais violento. Dou testemunho com os feitos de Hércules, depois que digeriam os bois, sem pedir e sem pagar, ele levou também de Diomedes as éguas. Enfim, trata do roubo dos bois de Gerião. Se refere isso ao 10º trabalho, dos 2 trabalhos de Hércules, e também do roubo dessas éguas de Diomedes. Enfim, Schmidt diz o seguinte sobre isso: a passagem de Píndaro trata do roubo de gado, um ato de Hércules, o mítico fundador da ordem, por intermédio desse roubo do gado, do qual ele criou um direito, a despeito da violência do ato de tomar o rebanho. Em Hércules, o mítico fundador da ordem, disse que por onde passava fundava colônias, proteções e ocupações. Mas a gente pode perguntar: a despeito da violência do ato de tomar o rebanho ou em razão dessa violência? Justamente em razão dessa violência. A gente pode questionar se aqui não haveria justamente uma violência inaugural, originária. Giorgio Agamben, filósofo italiano, ainda vivo, por sua vez, no segundo capítulo de uma das suas obras mais famosas, como Sacra, capítulo ao qual, como eu disse, é dado como título justamente Nomos Basileus, Agamben interpreta o Nomos Basileus como um nome soberano e vê Píndaro como o primeiro grande pensador de soberania. São as palavras do primeiro grande pensador de soberania, por conjugar violência e justiça, direito, em referência ao roubo de Hércules. É o que Agamben designa por paradoxo da soberania, a indistinção entre violência e direito. Antes de Píndaro, Solon já havia no século VI conectado esses dois elementos, violência e justiça, através dos nomos, mas com relação à atividade do legislador, donde força de lei, uma expressão do próprio Solon, ou força do nomos, indicada nessa conexão. Mas para Agamben, é com Píndaro que essa conexão assume um status, as palavras são dele, paradigma oculto, que orientará toda a sucessiva definição da soberania. Essa fórmula também é. Porque na fórmula do Nomos Basileus, o Nomos é soberano precisamente ao lançar na indistinção direito e violência, justificando o mais violento, ou violentando o mais justo, se inverter isso também.
Soberania da lei como indistinção entre violência e direito. É em Hesíodo, então, falei no passado, que o termo nomos aparece pela primeira vez, segundo os especialistas. Já como lei, não no sentido de lei escrita, não no sentido como a gente pensa no moderno, mas já no sentido que costuma se traduzir por lei, no sentido de comando, determinação de Zeus. E Hesíodo, cerca de 300 anos antes de Píndaro, já havia relacionado, mas de modo a opor e afastar violência e justiça através do nomos de Zeus. Agora ele menciona tudo isso, Píndaro, Solon, Hesíodo. O que não é propriamente apreciado nem por Agamben nem por Schmidt é o aspecto pastoral em que se dá a justificação da violência. A apropriação do rebanho, a entrada de Heraklles na posição do novo pastor daquele rebanho, que deve ser conduzido até a Grécia, como eu disse nos trabalhos de Heraklles. A morte do pastor anterior, ele é assassinado por Heraklles. De certo modo, a inauguração de um novo pastoreio. Mas sigamos com a nossa genealogia. À primeira vista, não se nota a relação que a figura do nômade possui com o nomos. Do ponto de vista linguístico, o nômade é uma forma também proveniente do grego nemém, mencionei, os significados Schmidt explora para caracterizar nomos, sem entanto mencionar o aspecto nômade. Desse espectro morfológico e semântico, especial do termo nomos, pasto, deriva nomás, nomados, que designam os pastores nômades, que vagam em busca de pasto, daí o objetivo nomádicos, que concerne aos pastos, não aos nômades. É a partir do sentido pastoral, das tribos nômades pastoristas que perambulam com seus rebanhos, que o termo surgiu e se desenvolveu. Em breves páginas de Diferença e Repetição, o filósofo francês Gilles Deleuze abordou o tema, com apoio no estudo de 1949 do linguista Emmanuel Laroche, que Schmidt também conhecia. Schmidt abordou o tema a fim de mostrar que o nomos conteria primordialmente uma dimensão que, ao invés de dividir e separar, expressaria a distribuição em comum no espaço, num espaço sem limitações. Trata-se, para Deleuze, da dimensão nômade do nomos. Essa é criada em 1980 como em Platós, para então compor o que Deleuze e Guattari designam por nomadologia. Em Diferença e Repetição, Deleuze distingue uma distribuição que partilha o espaço, baseada no juízo de analogia, e uma distribuição, ele diz, totalmente diferente dessa, que é preciso chamar de nomádica. Um nomos nômade, sem propriedade, sem ser e sem medida. Esses dois tipos de distribuição são, segundo Deleuze, completamente diferentes, inconciliáveis, e valem tanto para o nomos quanto para o logos, visto que essas próprias palavras, enquanto tais, diz ele, remetem a problemas de distribuição. Assim, Deleuze apresenta um nomos nomádico, no qual os indivíduos, palavras dele, se distribuem no espaço aberto e ilimitado, ou pelo menos sem limites precisos, que se contrapõe a um nomos sedentário, que procede, segundo as palavras de Deleuze, por determinações fixas e proporcionais, assimiláveis a propriedades, ou territórios limitados na representação. As distribuições nômades produziriam, então, distúrbio e subversão nas estruturas sedentárias da representação. Uma ultrapassagem dos limites, um salto para o extremo. O âmbito em que Deleuze situa o tema do nomos, por certo, não se restringe ao espaço físico, mas diz respeito também ao espaço do pensamento. Em todo caso, o amparo etimológico que ele se serve é o ponto de partida para fundar seu nomos nômade. Numa nota de rodapé sobre essa questão, Deleuze escreve o seguinte: Emmanuel Laroche mostra que a ideia de distribuição em nomos não está numa relação simples com a de partilha. O sentido pastoral, ele diz, o sentido pastoral de nemém, apacentar, ou pastorear, só tardiamente implica uma partilha de terra. A sociedade homérica, palavras de Deleuze, a sociedade homérica ignora as cercas e propriedades das pastagens. Não se trata de distribuir a terra para os animais, mas ao contrário de distribuí-los, os animais, de reparti-los aqui e ali, guarda essa expressão, aqui e ali, num espaço ilimitado, floresta ou flanco de montanha. O nomos, diz Deleuze, designa inicialmente, grave essa expressão do meio, inicialmente, um lugar de ocupação, mas sem limites precisos. Por exemplo, diz ele, o espaço em torno de uma cidade. Daí também, ele finaliza, o tema do nome.
o inicialmente, entre aspas aqui, do nomos, parece funcionar para Deleuze como a inauguração de uma experiência vivenciada numa época primitiva, um começo histórico, ao menos na gramática histórica da palavra, anterior às divisões e partilhas territoriais, diverso do desenvolvimento do nomos como imposição de medidas e limites. No princípio, portanto, o nomos teria significado, a expressão dele, uma distribuição de errância pelo espaço imensurável e indefinido. Isso fica ainda mais nítido em 1000 Platôs. O nomos, diz ele, acabou designando a lei, mas porque inicialmente, ele diz, era distribuição. Uma distribuição muito especial, sem partilha, num espaço sem fronteiras, não cercado. E na raiz lexical, digo eu agora, na raiz lexical estaria contido o índice dessa experiência primeira, fluida e exterior, cujos sentidos se contrapõem à partilha da lei, se opõe à lei, diz Deleuze, ou a polis, como interior. E aqui, novamente, Deleuze. A raiz nem indica a distribuição, e não a partilha, a parte, distribuição de partilha, faz a distinção. Mesmo quando ambas estão ligadas. Mas, justamente, diz ele, no sentido pastoral, a distribuição dos animais se faz num espaço não limitado e não implica uma partilha de terras. Emmanuel Laroche é aqui igualmente convocado para lastrar o argumento, diz Deleuze e Guattari agora, que não Platão. Emmanuel Laroche marca bem a diferença entre a ideia de distribuição e partilha, diz Deleuze. O argumento, em boa parte, é contido em diferença e repetição. Deleuze e Guattari podem, então, separar distribuição e partilha e reservar apenas a primeira para o sentido pastoral, de tal modo que pastorear ou apacentar, parece reduzir-se unicamente à ação de dispor os animais no espaço. Novamente uma nota de rodapé que ele diz: apacentar, nemen, conjugação. Apacentar, nemen, não remete a partilhar, mas a dispor aqui e ali, distribuir os animais. Somente a partir de Solon, ele diz, não vai designar o princípio das leis e do direito, para depois ser identificado com as próprias leis. Mas numa época anterior, diz Deleuze, há antes uma alternativa entre a cidade, ou polis, regida pelas leis, e os arredores como lugar do nomos. Nomos, diz ele, o que não é cidade, mas campo pré-urbano, platô, um dos platôs dos 1000 Platôs, estepe, montanha ou deserto. É preciso enfatizar aqui a questão do sentido pastoral de nomos. Esse é o sentido não só pressuposto, mas posto claramente. E não é apenas linguístico esse sentido, a partir do qual Deleuze e Guattari fundamentam o caráter primordial e nômade de sua concepção de nomos, que assim seria anterior à partilha territorial e sedentária, operada pela lei, pela polis, etc. Segundo esses autores, Deleuze e Guattari, de início o aspecto pastoral apenas contemplaria a distribuição no espaço, e não a partilha do espaço. Apenas uma disposição aqui e ali dos animais e dos humanos. Um sentido, portanto, nômade pastoral. Pensados como dois tipos de movimento ou percurso, o trajeto nômade, diz Deleuze, que diz Deleuze e Guattari, em Platôs, e eles marcam, eles colocam em itálico isso, distribui os homens ou os animais num espaço aberto, indefinido, não comunicante. Em contrapartida, o caminho sedentário consiste em distribuir aos homens um espaço fechado, atribuindo a cada um a sua parte. Observando melhor essa última oração, atribuir a cada um a sua parte, não é senão a máxima do direito romano sum quique tribuere, com a qual o Piano definiu a justiça e a qual combinou outras duas para formar a tria do direito, nem ledere e qualquer terceiro. Alter non ledere, honesto e livre. Mas aqui é a sum quique tribuere. E que desde Platão pertence essencialmente à problemática do direito e da justiça. A frase de Platão na República: o justo é render a cada um que lhe cabe. Que, por sua vez, Cícero tem aludido no De Legibus a origem do correspondente nome grego de lei, isto é, nomos, como distribuir, ou seja, tribuere como equivalente de nemen,
Não chega a ser, afinal, uma surpresa e, ao mesmo tempo, mostra como, em Deleuze e Guattari, o tema do nomos é submetido a uma tal retorção, a ponto não só de fazer colidir o par lei nomos, mas, sobretudo, de cindir em dois o distribuído. E podemos ver que aqui, me parece, diretamente contra Schmitt. Tribuere, em latim, é um termo próprio do direito, segundo se verifica nos dicionários etimológicos. Seu conteúdo semântico, seja ligado à terra ou à divisão das partes das coisas em geral, relaciona-se originariamente à repartição do povo romano. Do povo romano em três. Daí a expressão tribos. A repartição do povo romano em três. De qualquer modo, não parece haver dúvida de que a original impostação filosófica dada por Deleuze e Guattari, a noção de distribuição, ressalta e põe radicalmente em jogo seu caráter jurídico determinante. E tanto o pensamento quanto a extensão, a res extensa, são atingidos pela distribuição nômade. Contudo, é preciso olhar melhor essa forma que dispõe os animais na Terra, de modo a reparti-los aqui e ali num espaço ilimitado. Esse movimento que distribui os homens num espaço aberto. Essas expressões são do Deleuze. O espectro pastoril, como reconhece Deleuze e Guattari, é o núcleo de sentido do qual irradiaria o tipo nômade, um núcleo polido em Homero. E Deleuze e Guattari se valem aqui de uma frase de La Roche, o linguista La Roche. O ofício de pastor na época homérica nada tem a ver com uma partilha de terras. Não é possível, portanto, dissociar as figuras do pastor e do nômade de maneira a se supor um nômade não pastor. Ao menos não no mundo homérico e no respectivo âmbito linguístico da raiz nem, e do qual os autores extraem a noção de nômade. Em Homero, heróis e deuses são com frequência associados a aspectos e circunstâncias pastorais ou pastoris. Além disso, estudos especializados mostram que já nos períodos anteriores, micênico e minoico, se encontram práticas e características ligadas ao pastoreio que apresentam semelhanças com aquelas retratadas na Ilíada e na Odisseia, as duas obras de Homero, embora variem segundo o grau de importância e de intensidade. Estratégias destacadas de gestão pastoral de rebanhos de ovelhas eram claramente empregadas já no período tardio da idade do bronze Egeu, do mar Egeu. E essas estratégias consistiam em castração, isolamento, separação de gêneros, divisão, e eu quero marcar aqui esses substantivos: separação de gêneros, divisão de grupos por idade, homogeneidade dos rebanhos. Portanto, a distribuição pastoral homérica, que Deleuze e Guattari supõe como livre num espaço aberto, na verdade recai nitidamente sobre os corpos de animais e humanos, e os dispõe de modo a dividi-los, separá-los, isolá-los em grupos homogêneos. O que importa aqui não é o espaço aberto ou fechado, mas o corpo, os corpos sobre os quais incide toda uma série de operações distributivas. E, poderia dizer provocativamente, operações distributivas estriadíssimas. Essa série ou séries de operações recebe o nome de pastoreio. Entendido como uma forma específica de exploração e de apropriação dos recursos da natureza pelo homem, o pastoreio tem suas origens no processo geral de domesticação, mediante o qual se torna possível exercer um controle sobre a reprodução dos rebanhos de animais selvagens. Sejam quais tenham sido os modos iniciais, esse processo de domesticação deu-se necessariamente na presença de três condições: a posse de um saber empírico a respeito do comportamento dos grupos animais, a existência de um sistema ecológico adaptado e, terceiro, o poder concreto de utilizar os recursos animais. Assim, o novo processo produtivo se põe, ou é posto em marcha, uma série de mudanças se efetuam: progressiva redução da agressividade das espécies animais domesticadas, em outras palavras, sua docilização, aumento das características úteis do animal e, com isso, também a mutação de suas características fisiológicas e morfológicas. Eu não estou citando aqui o autor, mas na verdade é o Fabiette que usa esses termos. Características úteis, redução da agressividade, mutação das características fisiológicas e morfológicas, manipulação da taxa de reprodução e, por fim, a maior, se não total, dependência do animal pelo homem, nutrição, proteção, cuidado, etc. Portanto, o pastoreio, ou apacentamento, é esse complexo de atividades relativas à proteção, à gestão e à utilização de grupos animais. É uma forma específica de exploração ou aproveitamento.
um modo de apropriação, diz esse povo Fabiati, antropólogo italiano, porque põe em jogo um material produtivo específico, o animal. E por quê? Requer conhecimentos técnicos particulares. Em suma, porque põe em jogo o poder sobre o animal através de um saber especializado. Um poder saber. Aliás, pode-se dizer, em certo sentido, que o pastoreio encerra tanto um poder disciplinar, corpos dóceis e úteis, sobre os animais, quanto um biopoder, controle e incremento da taxa de reprodução, cuidados de proteção e nutrição sobre os grupos de rebanhos de animais. E do agrupamento de animais à organização dos homens, uma significativa passagem da Ilíada é exemplar ao associar a figura do herói guerreiro à do pastor. Aqui eu cito justamente o trecho da Ilíada na tradução do Haroldo de Campos. Os aqueus, longos cabelos, no plano assim se aprestam a destruir troianos. Como os cabreiros sabem separar de pronto as cabras do rebanho mescladas no pasto, no moço, assim, lá e acolá, aqui e ali, assim, lá e acolá, os comandantes iam organizando os batalhões para levá-los ao combate. Esse é o trecho da Ilíada. O episódio narra o rei conduzindo seus guerreiros no campo de batalha, da mesma maneira que o pastor procede nas pastagens, ao dispor os animais, assim, lá e acolá. O trecho põe em direta correlação os verbos separar, dividir e pôr em ordem, organizar, ordenar. O léxico das línguas indo-europeias, em cuja sociedade o regime produtivo geralmente se fundava numa economia pastoril, mostra que a riqueza era móvel, composta de rebanhos e escravos, resultando inclusive de butim de guerra. Ou seja, duas espécies de riqueza, gado e humanos, ou uma espécie de riqueza, animais. Numa sociedade, sobretudo, de criação animal. De resto, que a ocorrência frequente de conflitos entre grupos nômades diversos tenha sido também um modo de aquisição de riqueza, não há dúvida. Na famosa descrição do escudo de Aquiles, há duas cenas que retratam o pastoreio. Não vou eu, só vou resumir aqui para vocês. Numa delas, dois pastores, pastores, tocam flauta absortos pelo deleite enquanto os rebanhos passam, sem notar que estão prestes a ser atacados. Na sequência, um bando armado irrompe da tocaia, mata os pastores e rouba o gado. No fundo, a figura do pastor é ambivalente em Homero. Do mesmo modo que aparece associada à qualidade heróica de comando e proteção, o pastor também é tipicamente retratado como mal preparado, negligente no cuidado de seus rebanhos. De outro lado, há uma convergência quase natural entre roubo e combate, entre ladrão de rebanhos e guerreiro. Na época heróica, a homérica, não havia ocasião mais regular para a guerra do que gado e rebanhos. O velho Nestor recorda saudoso do tempo em que enfrentou, aqui eu cito o trechinho da Ilíada, por um roubo de bovinos, o povo é leve, farto escolhe no campo então reunidos. Lembre do roubo de gado por Hércules, no fragmento 69 de Píndaro, mais de 300 anos depois. Podemos falar aqui em ressonâncias. Além disso, em estreita ligação com a atividade do pastoreio, está um contexto de práticas de grande significado comunitário, as festividades e os sacrifícios de animais. Mas vejam, isso está diretamente ligado à atividade pastoral. Só que nem Emmanuel Laroche, no seu estudo de 1949, que Deleuze cita, utiliza, nem tanto Zé Paluz, nesse trabalho de fôlego recente, de 2019, nenhum deles salientam essa ligação. É revelador observar o frequente emprego do verbo do Enem para descrever os sacrifícios rituais em que há divisão e distribuição das partes do animal aos participantes. É fundamental também lembrar que as mulheres, por sua vez, estavam excluídas dessas refeições ritualísticas e mesmo das festas e sacrifícios em geral, com exceção da restrita participação de serviçais femininas. Que coisa, sempre. Resumindo, não é um caráter nômade, portanto, mas sim um universo pastoral, no qual se estabelecem as múltiplas relações de disposição com o rebanho animal, incluído o animal humano, que está no âmago da organização e ordenação da sociedade homérica, e mesmo antes dela. Como também é o fundamento da raiz NEM e da correspondente família de termos e cognatos. De resto, a ação, por assim dizer, distributiva, pertinente ao tema do nomos, não pode ser diferenciada de uma partilha que divide, separa, exclui e assim ordena, organiza.
Ao contrário, a distribuição está diretamente ligada à divisão das coisas, à divisão do trabalho, à divisão hierárquica das posições sociais, militares, familiares, etc. Que a distribuição seja, então, desde o princípio grego, distribuição do poder, da riqueza e do saber, é algo difícil de recusar. O que todas essas múltiplas referências, quer terminológicas, quer quanto à imagem do nômade pastor e de sua atividade, concernentes ao mundo homérico, permitem, afinal, concluir, é que no interior do espectro pastoril, a distribuição, seja nômade ou não, de bens móveis, coisas, animais e pessoas, é uma distribuição que separa, hierarquiza, marca e exclui. Não apenas do mesmo modo que a partilha que divide a terra, mas, sobretudo, está no cerne de um processo mais complexo e duradouro, a domesticação dos viventes e da natureza em geral. Seria necessário nessa apresentação, caminhando para o fim, já ter terminado antes, seria necessário nessa apresentação, a fim de mostrar o fio vermelho, ou melhor, o fio cinza, que atravessa essa genealogia, que podemos chamar, talvez, de fio pastoral. Seria necessário falar de como o caráter pastoral exerce um papel decisivo em Platão, como a dimensão pastoral assume, especificamente no diálogo político, um posto decisivo para pensar a construção política e pedagógica da cidade platônica. Como, tanto em Hesíodo quanto em Platão, há uma relação entre as figuras do poeta e do pastor. E assim, desromantizar a figura do poeta, assim como também a do nômade, ao problematizá-las. No caso de Hesíodo, a figura do pastor poeta, do pastor que se transforma em poeta e canta a ordenação do mundo, e todos os atributos de autoridade que o poeta, à semelhança do basileus, do rei, ostenta. No caso de Platão, a expulsão na República, não dos poetas, mas de certo tipo de poetas, o poeta trágico em especial, aquele que pode perturbar a harmonia da cidade. Também seria importante falar da relação entre nomos e canto, outro sentido de nomos. Talvez o Murilo toque esse assunto amanhã. Ou seja, Platão expulsa os poetas e ao mesmo tempo se vale da autoridade dos poetas, Homero, Hesíodo, Píndaro, Simônides, etc. Ele, volta e meia, menciona os poetas para ajudar o seu argumento, para alastrar o seu argumento, para afirmar, na verdade, uma nova autoridade. Então, ele se vale da autoridade dos poetas para afirmar uma nova autoridade, a da filosofia e não mais da poesia, do logos e não mais do mitos. E como logos, através da dialética, seria importante falar de como logos, através da dialética platônica, ou seja, através das operações de divisão, diáresis, e de recondução, sinagogué, que é a ideia de conduzir, diretamente a noção de pastor, prego água, enfim, como logos assimilam no seu cerne, ao mesmo tempo transformando-os, os caracteres da pastoral hesiódica, nomos, dike e nous. E como Platão faz coincidirem justamente aqueles dois elementos, o nomos e o nous, né? O nomos e a mente e o espírito, a partir dos quais duas formas de ler o terceiro verso da Odisseia seriam possíveis, segundo aquela controvérsia filológica da qual Schmitt tomou parte. Veja, ao final do ensaio Hominis et Singulatina, Foucault afirmou que a liberação da racionalidade política somente poderia advir do ataque às suas raízes. Para ele, seu enraizamento inicial teria se dado com o poder pastoral. Mas Foucault considerava se enraizar-se a partir do cristianismo primitivo. O que uma investigação genealógica sobre o nomos parece, ao meu ver, poder mostrar é que existem também profundas raízes gregas na arte de pastorear, que não podem ser deixadas de fora. E essa genealogia segue com Foucault. A relação do poder pastoral cristão e as artes de governar, o governo das almas, a noção de governo da Idade Média, até a soberania moderna, o governo do povo e a representação. E ainda seria importante falar da relação entre nomos e técnica em Heidegger, e vinculando isso, inclusive, com a cibernética de Norbert Wiener e o dirigente platônico, o cibernética. Mas, enfim, o fio vermelho, o cinza que atravessa a genealogia é o fio vermelho que atravessa a genealogia é o fio da arte pastoral, sempre mutado com muitas descontinuidades. Mutatis mutantes, ou dando conta dessas mutações, é possível, parece, verificar a presença desse fio. Essa é a linhagem, seria, uma genealogia a ser construída, essa é a linhagem genealógica. Uma descendência, mas com modificação. E, de certo modo, um retorno diferente. Obrigado.